Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no BolaCast. O meu nome é João Pedro Fará e no vídeo de hoje vamos falar sobre a vitória por 4-0 do Flamengo em cima do São Paulo, no Morumbi, e a importância desse resultado para a retomada da confiança do time até a final da Copa Libertadores da América. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e diga o que você achou dessa análise e também da vitória do Flamengo ontem por 4-0 contra o São Paulo. Vamos nessa? Bom, mesmo antes da partida, os cenários das duas equipes eram completamente diferentes. O Flamengo vinha de uma vitória por 3-0 contra o Bahia. Já o São Paulo precisava recuperar a confiança para poder escapar da situação ali complicada, né, na zona da confusão, como o Vanderlei Luxemburgo costuma dizer. Mas a verdade é que o Flamengo é sim uma equipe superior ao do São Paulo e precisava desses 3 pontos para a retomada também da confiança para a disputa da Copa Libertadores da América. Então a equipe rubro-negra foi a campo com Hugo Souza no gol, na lateral direita Mateuzinho, e na zaga teve o retorno do Rodrigo Caio e jogou ao lado do Davi Luiz, que é a dupla de zaga principal e para mim a melhor dupla de zaga do Campeonato Brasileiro. E na esquerda jogou o René no lugar do Ramon, no meio teve o Arão ao lado do Andrés Pereira, que fez uma grande partida, e no ataque Michael, Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro. Essa equipe, é verdade, tem vários desfalques, Felipe Luiz, Diego, Arrascaeta, o próprio Pedro, mas logo no primeiro momento a gente viu, e foi literalmente no primeiro minuto, uma equipe muito superior à do São Paulo. O Flamengo abriu o placar numa marcação-pressão que o Flamengo impôs logo no início da partida. Lisieiro perdeu a bola e logo o Gabigol abre o placar no primeiro minuto de jogo. O Flamengo continua com a pressão, uma equipe muito forte ofensivamente. Quando a equipe está completa, realmente é difícil de parar a equipe rubro-negra. E logo aos 4 minutos, em seguida, o Flamengo, uma jogada trabalhada, o Michael cruzou e o Bruno Henrique ampliou o placar. Então o cenário era o seguinte no Morumbi: com 4 minutos de jogo, o Flamengo já ganhava por 2-0. Torcida do São Paulo, que compareceu, mais de 50 mil pessoas, viram o time carioca já abrir o placar no primeiro minuto e logo ampliar o placar aos 4 minutos. Para piorar a situação da equipe são paulina, o atacante e o melhor jogador da equipe, o Jonathan Calheri, deu uma entrada criminosa no Davi Luiz. Para mim, o Voaden tinha que ter expulsá-lo em campo, mas precisou do recurso do VAR para trocar o cartão. Ele tinha dado o cartão amarelo e logo em seguida ele retificou a situação e deu o cartão vermelho merecidamente para uma situação realmente inadmissível. O Calheri poderia ter tirado o Davi Luiz dos campos. Foi uma entrada na canela do jogador do Flamengo e poderia ter sido algo mais grave. E aí, a partir dos 10 minutos, só deu Flamengo e só deu o Michael. A gente tem que falar exclusivamente desse jogador que é o artilheiro do campeonato e fez uma partida ontem no Morumbi que ele nunca mais vai esquecer. Um jogador liso, um jogador rápido, agudo, diferente do que a gente tem visto na maioria das equipes. E o Michael ontem fez o terceiro gol, um gol que ele tinha que ter tocado até para o Gabigol. Eu comentei na hora com meu pai, com quem eu estava assistindo a partida, mas ele preferiu chutar e a bola foi logo na gaveta, não deu chances para o goleiro Thiago Volpi. E o Flamengo foi para o vestiário com 3-0 no Morumbi no primeiro tempo. E logo no final da primeira etapa também teve uma situação polêmica envolvendo o Michael. Ele dominou a bola de letra numa virada que veio do lado esquerdo, e aí o Reinaldo entrou duro nele, começou uma confusão, e eu sou absolutamente favorável a qualquer tipo de recurso que os jogadores possam ter, sejam dribles e baixadinhas, drible da foquinha, o que os jogadores tiverem eles têm que apresentar, porque futebol é isso, é arte, é drible, a pior coisa que tem é a gente assistir a um jogo em que sejam jogadores mecânicos que não tenham habilidade. Então acho que o Michael tem que fazer isso mesmo, ele é um jogador usado, se ele tem habilidade ele tem que fazer. E ali no caso do Reinaldo foi mais uma expressão de querer mostrar para a torcida de que eles são brigadores, que estavam lutando, e na verdade o que aconteceu era um placar de 3-0 contra eles, na casa deles. Então isso gerou uma revolta do Reinaldo, mas repito, isso aí tem que acontecer, o futebol é feito de arte e acredito que o Michael tem que continuar fazendo isso. E no segundo tempo o Flamengo tirou o pé naturalmente, já pensando na Libertadores. Tem até alguns jogos do Campeonato Brasileiro, até lá a data já está marcada, mas a gente ainda tem alguns jogos a serem disputados até a final da Libertadores, tanto para Flamengo, tanto quanto para Palmeiras. Mas ontem era mesmo o dia do Michael, ele não queria poupar, ele não queria guardar energia para as próximas partidas.
e ele fez o quarto gol, no lance que foi ele mesmo que gerou, ele cortou o lateral do São Paulo e chutou cruzado, o Volpi pegou, e o Bruno Henrique cruzou para o Gabigol, que não chegou, e ele mesmo, o Michael, fez o quarto gol. O Flamengo fechou o placar com 4-0 em pleno Morumbi, e a situação do tricolor paulista, de quem eu posso falar posteriormente, é muito complicada, está agora a 2 pontos do Z4, equipe, lembrando que São Paulo nunca foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Esse ano a gente já tem o Grêmio, que está praticamente rebaixado, precisa de 6 vitórias em 7 jogos, então começa a apertar o calo ali do time do Morumbi, e o Flamengo com essa vitória recuperou a confiança, uma vitória de um time muito superior ao São Paulo, realmente a goleada chama atenção, mas o Flamengo é muito superior à equipe do São Paulo, mas vinha de oscilações, que são oscilações normais, né, dentro de um time, até mesmo com um time da qualidade do Flamengo. Só que essa vitória ganha corpo até para a partida que vem, que é contra o Corinthians no Maracanã, e que vai ter ainda o retorno do Arrascaeta, do Uruguai, que está machucado. E aí o retorno dele já suscita algumas dúvidas, algumas discussões em torno do time titular que vai enfrentar o Palmeiras na Copa Libertadores da América. Muitas pessoas já dizem e confirmam, são convictos de que o Michael tem que ser titular. E aí podem me perguntar, o que você faria? Eu acho que hoje sim o Michael é o melhor jogador do Flamengo, mas pode ser contraditório o que eu vou dizer. Eu acho que o Renato Gaúcho tem que manter sim a equipe titular com o Ilharão, Andrés Pereira, né, do meio para frente. Tem que ser Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol no ataque. E por que eu penso assim? Eu acho que essa equipe já joga junto desde 2019. São jogadores que têm um entrosamento natural, estão mais acostumados a uma decisão, ainda mais uma decisão do porte como vai ser Flamengo e Palmeiras, uma decisão de final de Copa Libertadores da América. E acho que o Michael pode sim, por que não, ser uma ótima opção para o segundo tempo, mudar um pouco o estilo de jogo da equipe, porque ele é agressivo, ele vai adiante, ele prende os jogadores, mas acho que o Everton Ribeiro é o capitão da equipe, naturalmente ele não deve sair, e eu entendo quem pensa diferente, porque o Michael hoje para mim é o melhor jogador do Flamengo, como eu falei, mas numa final você tem que ter os jogadores mais experientes, jogadores mais cascudos, como a gente costuma dizer, para que aguente uma pressão, uma situação adversa, mas realmente é uma ótima opção para o segundo tempo, ou mesmo até porque para o primeiro tempo na final contra o Palmeiras. Um outro ponto que eu quero abordar é a dificuldade que o Flamengo tem de jogar com jogadores titulares a partida inteira. Ontem, ainda no primeiro tempo, o Rodrigo Caio sentiu uma fisgada na panturrilha, foi substituído, e o próprio Davi Luiz foi poupado, né, no intervalo, já estava 3-0, não haveria necessidade de mantê-lo. Mas saudáveis, eles são a melhor dupla de zaga do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas. Mas aí o torcedor se pergunta, será que a gente vai ter Felipe Luiz? Será que a gente vai ter Rodrigo Caio? Será que a gente vai ter o Davi Luiz na zaga? Porque são atletas que se machucam, têm um índice de lesão muito alto. Então acredito que o Flamengo precisa sim recuperar esses jogadores para a final da Copa Libertadores da América. E se tiver realmente os 11 titulares saudáveis, eu afirmo aqui, e sempre disse em conversa com amigos, e acredito firmemente que o Flamengo é uma equipe superior ao do Palmeiras, uma equipe que tem jogadores que podem desequilibrar muito mais do que a equipe paulista, mas obviamente, se tratando de um jogo, de uma decisão, tudo pode acontecer. Então, vai ser certeza de um grande jogo, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras em Montevidéu. Realmente vai parar o Brasil, porque são duas equipes boas, com estilos de jogos diferentes, mas eu cravo já o Flamengo como favorito, e até lá a gente vai fazer mais análises sobre ambas as equipes, e até um especial sobre essa final da Copa Libertadores. O Flamengo agora enfrenta o Corinthians no Maracanã, jogo difícil, o Corinthians vem de uma vitória suada contra o Cuiabá, eu assisti ao jogo e vi uma equipe bem qualificada do meio para frente, com Renato Augusto, Roger Guedes, o Jô, Juliano, enfim. Vai ser mais um teste para o Renato Gaúcho, para esse elenco do Flamengo, para afinar ainda mais as armas para a final da Copa Libertadores da América, que é o que interessa para a torcida do Flamengo. Bom, essa foi mais uma análise aqui no canal do BolaCast, espero que vocês tenham gostado. Comentem livremente aqui embaixo o que vocês acharam desse jogo entre Flamengo e São Paulo, e também sobre o vídeo. Curtam aqui o canal, se inscrevam, enfim, compartilhem para os seus amigos, e espero vocês aqui na próxima. Valeu, um grande abraço a todos!